Está na lei que pessoas com deficiência devem ter seu espaço no mercado de trabalho garantido. Dispositivos legais combatem a discriminação e diminuem as desigualdades. A Lei 8.213, por meio do artigo 93, estabelece que todas as empresas que contem com mais de 100 empregados tenham em seus quadros um percentual que inicia de 2%, de 201 empregados até 500, 3%, mais de 500, 4% e mais de 1.000 empregados, 5% de trabalhadores classificados como PCDs, que são pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, e isso teve como princípio possibilitar que essas pessoas tivessem acesso ao mercado de trabalho, que elas não sofressem qualquer tipo de discriminação ou impedimento na contratação por essas empresas. As pessoas com deficiência, também chamadas de PCDs, podem contar com diferentes capacidades diminuídas. Por exemplo, podem ter uma deficiência mental, ou seja, um funcionamento intelectual inferior à média. Conheça agora quem são os PCDs. São pessoas que têm alguma deficiência, pode ser uma deficiência física. Um exemplo, por exemplo, é uma amputação, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, né, que em razão disso tem alguma limitação, né, porém tem aptidão e condições de trabalhar, né. Isso não impede que ela exerça as funções de qualquer outro empregado, né. Em regras gerais, claro, algumas deficiências impossibilitam que determinado empregado faça determinada função, mas em regra geral são pessoas que numa ou noutra atividade têm competência, capacidade e condições de trabalhar e entregar o serviço e receber o seu salário, assim como qualquer outro trabalhador. Pessoas que não nasceram deficientes e tiveram capacidade reduzida devido a algum fato, por exemplo, um acidente, também são consideradas PCDs. Pessoas reabilitadas que tiveram um tempo afastadas, recebendo um benefício previdenciário e estão em processo de reabilitação, esses trabalhadores também contam para o atingimento da cota prevista em lei. O ingresso dos PCDs no mercado de trabalho deve ser realizado de maneira igualitária. A seleção dessas pessoas, ela deve observar, afora essas questões técnicas de caracterização por meio de laudo desta condição diferenciada, afora isso, a seleção se recomenda que ela seja estritamente técnica, né? A seleção deve ser, salvo essa observação, deve ocorrer da mesma forma como ocorre com qualquer outro trabalhador, né? Por motivos técnicos, sem nenhuma questão que importe em nenhum tipo de discriminação. Os direitos trabalhistas são os mesmos para quem possui ou não uma deficiência. Essas pessoas têm os mesmos direitos, elas, uma vez contratadas, deverão ter sua CTPS registrada, assim como qualquer outro trabalhador, têm os mesmos direitos, devem receber o mesmo salário para aquela função, os mesmos benefícios alcançados e concedidos aos demais colegas de trabalho. Uma inserção igualitária no mercado de trabalho é direito de todas as pessoas, independente de suas deficiências. A nossa sociedade ainda carece de disposições legais que, de certa maneira, obriguem as empresas a fazer isso, né? O ideal é que isso fosse até desnecessário, que normalmente essas pessoas, assim como outras, tenham acesso livre ao mercado de trabalho, né? Mas é uma maneira em que se obriga a empresa a contratar esse tipo de profissional, justamente porque, de alguma maneira, ainda há algum preconceito, talvez, alguma dificuldade maior dessas pessoas em obter esse emprego. É o que se acredita e é o fundamento da lei. Se não fosse assim, não haveria razão da própria existência da lei.